Eita glória, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz maravilhosa que o mundo não tem para dar, mas Jesus tem a paz para dar e ela fica permanente em nossas vidas. Basta você crer que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida, confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nessa promessa? É uma promessa maravilhosa, uma paz que o mundo não pode dar, mas Jesus pode dar para ti. Eu quero deixar aqui a palavra do Senhor para mim, para você, capítulo 16 de 1 Samuel, alguns versículos vou estar lendo aqui. Eu quero ler sobre a história de Davi. Talvez você encontre-se rejeitado até mesmo no trabalho, rejeitado na escola, talvez por um passeio, às vezes até é ruim em falar isso aqui, talvez é rejeitado até pela própria família. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus todo-poderoso, que não faz acepção de pessoa, e você é especial para Deus. Você é especial para Deus, pois esse fôlego que você respira, esse corpo que você tem ele hoje, é a imagem e a semelhança de Deus Todo-Poderoso, e além disso você tem o sopro do Espírito Santo na sua vida. Deus é maravilhoso e eu quero falar para você que Jesus te ama. E eu quero trazer aqui para você, na palavra do Senhor, que Davi foi rejeitado 4 vezes. Davi tinha tudo para ser um jovem angustiado, um jovem triste, um jovem com traumas de famílias, traumas de amigos, de irmãos, mas ele foi um servo de Deus exemplar, e essa palavra nos ensina que devemos continuar a viver no meio das circunstâncias. Parece que não tem, às vezes, uma porta aberta, um escape aberto para que você selecione o problema. Mas essa porta, ela se chama Jesus Cristo e Ele está do teu lado para você ser um vencedor e uma vencedora. Vamos para a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 16 diz assim, o 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te, unge, pois é este ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos amados, aqui Samuel, Deus mandou ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei. E quando Samuel chegou, que ele vendo Eliabe é irmão de Davi, ele pensou, certamente é esse que o Senhor vai ungir, porque era um homem forte, homem valente, homem treinado para a guerra, e do mesmo jeito também ele olhou para os outros irmãos de Davi, Abinadab, e foi olhando de um por um. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência,
nem pela altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me vendo, aqui Davi foi desprezado pela sua própria família. Até Samuel, como homem de Deus, pensou que a aparência, a altura e a força, que era o pensar dele, um rei. Mas Davi, lá no campo com as ovelhas, ele tinha o quê? Intimidade com Deus. Davi era diferente dos outros irmãos. Estava ali apacentando as ovelhas, mas era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, depois disso, ele não foi para rei imediatamente não, irmãos. Davi voltou a apacentar as ovelhas. E Saul, quando era atormentado, mandava chamar Davi. E Davi tingia sua harpa, tocava sua harpa. E Saul era libertado daquele espírito que tormentava ele. Então Davi, irmão, para começar, já foi rejeitado pela família. É a segunda vez que ele foi rejeitado. Eliabe, seu irmão mais velho, aqueles homens se acendeu a ira contra Davi. Por que desceste aqui? E que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção, a tua maldade, desceu apenas para ver a guerra. Aqui quando Jessé enviou Davi para levar queijo, pão, algumas coisas para comer, lá na guerra, Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam ali naquela guerra. Mais uma vez Davi foi rejeitado. Quem é você para vir cá nessa guerra? O que você está fazendo aqui? E Davi não deu ouvido a essas palavras. E a terceira vez que Davi foi rejeitado pelo próprio Saul. Porém Saul diz a Davi: contra esse filisteu não poder ir, porque ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Passando aqui medo em Davi, desprezando Davi. Quem é você para lutar com um gigante quase 3 metros de altura? Quem é você? E Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, diz assim para Saul: o teu servo apacenta a ovelha do seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí, pois ele, e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando ele contra mim, agarrei-a pela barba, feri e matei. Quando o teu servo matou tanto o leão como o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o Senhor dos exércitos, Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Meu irmão amado, talvez você conte um sonho, um projeto para alguém, e alguém despreza seu projeto, despreza os seus sonhos. Não dá ouvido, não. Você tem um Deus todo-poderoso, um Deus forte em batalha, que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. Mesmo que as pessoas te afrontam, mesmo que as pessoas tentam te desanimar, erga a tua cabeça. O Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, está contigo. Davi, quando o Saul desprezou ele, falou: não. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Irmão, eu estava vendo um documentário, um urso em pé,
Ele dá quase 3 metros de altura. E Davi derrotou aquele urso, derrotou aquele leão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Davi tinha intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus. Tem intimidade com o papai querido. E a 4ª vez que Davi foi desprezado. Olha só, meus irmãos amados. Encontra aqui 1 Samuel 42. Ele foi desprezado pelo próprio gigante. O filisteu também vinha se chegando a Davi e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência. E disse filisteu a Davi: sou eu um cão para vir a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, te darei a carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem afronta. Hoje mesmo, olha a ousadia de Davi, irmão. Quem tem Deus não tem medo de afronta. Quem tem Deus não tem medo de gigantes. Quem tem Deus não tem medo de atravessar o deserto. Quem tem Deus, ele não olha para trás. Quem tem Deus, irmão, ele tem esperança. Quem tem Deus continua a caminhada. Quem tem Deus é uma pessoa que fica todos os dias alimentando a sua fé. Ele não retrocede, ele não volta para trás. Olha o que Davi diz. Olha a ousadia de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferirei-te-ei, tirarei a cabeça e os cadáveres do arraial do filisteu, darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará nas minhas mãos. Meus irmãos amados, e aqui continua: sucedeu que dispondo-se o filisteu encontrar com Davi, e este apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda, com a pedra, feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou a espada, desembaiou-o e matou, cortando com ele a cabeça. E vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Meus irmãos amados, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você tem intimidade com Deus, pode levantar os gigantes que for nessa terra. Eu estou falando no sentido espiritual agora. Que Davi aqui, ele começa a falar um pouco aqui, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta hoje é espiritual. Ela é espiritual. E nós devemos tomar essa lição de vida para nossas vidas. Nós estamos sempre em oração, intimidade com Deus, orando ao Senhor, vigiando e orando em todo o tempo, para fazer a vontade do Senhor, não nossa vontade. E quando vier os gigantes da vida, querendo te afrontar, querendo desprezar, que você despreza a sua vida espiritual, que você deixe de acreditar em Deus, que você deixe de crer nas promessas do Senhor. Meu irmão, minha irmã amada, meu caro ouvinte, entregue a sua vida para o Senhor e seja fortificado no Senhor, que o Senhor vai te fortalecer. Quanto mais você buscar
a orientação do Espírito Santo de Deus, mais Deus vai te capacitar e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que você possa pelejar contra as hostes infernais, contra os espíritos infernais que tem levantado contra a sua vida, contra a vida da tua família. Meu irmão, vale a pena você buscar o Senhor às madrugadas. Eu estou falando isso para você que eu prego, que eu vivo. Às madrugadas sempre estarei orando, buscando o fortalecimento no Senhor. E Deus tem agradado. E Deus tem me fortalecido, mesmo com as minhas falhas, com as minhas fraquezas. Deus tem me fortalecido. E eu passo para você nesse dia de hoje. Fortalece-se no Senhor. Esse aqui é o alimento do crente. O crente não pode ficar sem alimentar. É esse aqui que alimenta a nossa fé. É esse aqui que alimenta a nossa vida para nós lutar contra as coisas infernais que têm sufocado as pessoas dos últimos dias. Meus irmãos amados, se está difícil servir ao Senhor, com toda circunstância e turbulência da nossa vida, imagine a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não busca Jesus. Meu irmão, nesses últimos dias nós estamos vivendo na face da terra. Nós precisamos estar alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, para que nós possamos ficar de pé diante das dificuldades, ficar de pé diante dos gigantes que vêm nos afrontar. Mas se você clamar o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse gigante cairá por terra em nome de Jesus. Antes de terminar, Davi me deu um exemplo de vida. Ele foi até o rio, pegou 5 pedras, e essas 5 pedras dão 5 letras de Jesus. E você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Se você examinar mais na palavra do Senhor, não sei qual passagem, o gigante tinha 4 irmãos, forte igual ele, o Golias. Ele tinha mais 4 irmãos poderosos em guerra. Você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Ele pensou consigo: Deus, eu mato o Golias, mas tem 4 irmãos. Se eles partirem para cima de mim, eu tenho 4 pedras. Davi não confiava em si mesmo, mas confiou no Senhor, o Deus dos exércitos. E quando aqueles inimigos viram, aqueles mais fortes, até os mais fracos, que o gigante tinha caído por terra e Davi tinha cortado a sua cabeça, eles correram. Então o exército do Senhor, o exército de Saul, ali venceu aquela guerra. E hoje, para nós vencer a guerra, nós temos que ter intimidade com Deus. Devemos ser crentes sinceros, não crentes que ficam um pé na igreja e outro no mundo. Nós devemos ter sinceridade com Deus, para que nós não sejamos envergonhados, mas nós seja apresentado diante de Deus como homem, como mulher aprovado diante de Deus, para que os inimigos olhem, falem: olha, aquele lá, não mexe com ele, porque ele serve o Deus Altíssimo. É isso que eu quero deixar para você nesse dia maravilhoso. Eu não abaixo a minha cabeça, meus irmãos amados. Todo mundo já sabe o relato da minha vida. Os gigantes têm se levantado contra a minha vida para ceifar a minha vida. Mas o Deus Todo-Poderoso ainda não permitiu, porque eu sirvo o Deus verdadeiro. Estou lutando contra um câncer terrível do nível 4, desenganado pela medicina, mas pela medicina do céu eu não estou desenganado. Estou aí dando testemunho, cantando, glorificando, exaltando o Senhor, porque Ele é bom. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Até uma outra rica oportunidade, se o Senhor assim me permitir. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa.